galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Edson Barbosa, tudo bem, Edson? Ótimo. Hoje a gente vai falar sobre sua última performance, que foi uma luta muito boa, mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre o seu início, né? Seu primeiro contato ali com a luta no Muay Thai, você tinha 8 anos. Em algum momento da sua vida você pensou, putz, acho que eu não quero ser lutador, ou isso nunca passou pela sua cabeça? Então, é engraçado, né, que eu tenho alguns vídeos dando entrevista, eu com 9, 10 anos, assim, logo no início, o cara me pergunta, faz exatamente essa pergunta, o que você vai ser? Vou ser lutador. Então, acho que eu sou lutador desde sempre, né, cara, desde sempre. Quando eu nasci, minha mãe teve complicações na gravidez, e o médico falou que a chance de eu sobreviver era muito pequena. Então, como eu falei, desde que eu nasci, antes de nascer, eu já era lutador, né? Acho que, por mais que quando a gente cresce, tem consciência, puta, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que fazer as coisas para poder ter um futuro melhor, até porque a chance de onde eu morava, a chance de viver do esporte era muito difícil, quase zero. Eu não tinha praticamente ninguém para me espelhar e falar, puta, eu vou fazer porque ó, aquele cara lá é um exemplo e deu certo. Eu não tinha, e mas eu tentei fugir, mas não consegui. E graças a Deus por isso. Hoje, como eu falei, eu sou um lutador desde sempre. Inclusive, você tem um companheiro de trajetória aí muito grande, que é o Marlon, né? Que te acompanha desde quase os primeiros passos aí, digamos, né? Como que é ter essa amizade de longa data? Vocês treinam na mesma academia, agora moram próximos. Como que é isso? É ótimo, né, cara, você ter um cara que você sabe que tá não só o Marlon, mas como o mestre Anderson França, tá aqui com a gente também, que é o treinador meu e do Marlon. O cara que sabe assim, realmente desde o início, né, cara, que tá do meu lado desde o início, sabe e passou por mesmas dificuldades que eu passei. E poder hoje eu e ele estar no maior evento do mundo, tendo a oportunidade de lutar no mesmo card, ele fazendo a luta principal, eu fazendo uma antes da principal. Se você falar isso com a gente há 10, 15 anos atrás, que isso ia acontecer, eu ia falar, puta, tu tá viajando, não, isso, a chance de acontecer isso é mínima. E aconteceu. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar podendo passar todo esse momento junto do lado dele. Sim, com certeza. E você tem quase um sucessor aí, digamos, que eu sempre vejo que você posta as coisas com seu filho, já aprendendo algumas coisinhas. Você acha que ele vai ser lutador que nem você, vai seguir seus passos? Ele fala, o que você quer ser quando crescer na escola? Ele fala, não, quero ser fighter igual meu pai. E mas uma coisa que eu acho, cara, a luta é, como eu falei, eu tentei fugir conscientemente, mas eu nasci isso. Luta, você tem que nascer para ser lutador. Não é fácil você acordar todo dia, apanhar todo dia, estar tá machucado todo dia. Não é uma coisa que você escolhe, tipo assim, eu vou ser lutador, então não, cara, acho que você tem que ser escolhido. Se você nasceu lutador, mas, como eu falei, ele vai ser o que ele quiser, não importa o que ele escolha, eu vou estar do lado dele para apoiar sempre. Com certeza. E você nasceu com um dom muito grande que são seus chutes, né? Dignos de highlight, dignos de nocaute. Esses chutes, eles vêm desde lá do comecinho do Muay Thai. Quando que você começou a falar, putz, isso pode ser uma ótima arma dentro da luta? Sim, eu sempre chutava bastante. É engraçado que na época do Muay Thai, do kickbox, eu chutava muito também, muito bastante. Só que teve uma época que eu comecei a usar mais a minha box e estava dando certo. Eu comecei a derrubar os outros com minha mão, então eu parei de chutar, não parei, mas comecei a chutar muito menos. E meu treinador, o Anderson França, falava, meu irmão, tu chuta muito, cara. Você chuta muito, você chuta muito. Eu falei, pô, Anderson, mas eu tô batendo de mão, os outros tá caindo, então deixa eu continuar socando, tá dando certo. E assim que eu entrei no MMA, eu percebi que as pessoas não chutavam muito no MMA. Por causa do takedown, das pessoas segurar a perna e derrubar. Eu comecei a usar mais o meu chute do que o boxe, porque eu senti que as pessoas tinham mais medo de chute do que do boxe.
as pessoas que não vêm da parte de trocação igual eu, somente o wrestling e jiu-jitsu. Os caras tinham muito medo de chute. Por isso que eu comecei a chutar mais. Então, isso veio lá de muito tempo atrás mesmo, veio lá no início. Eu sempre gostei de chutar muito e tem funcionado muito bem no MMA até hoje. Sim, com certeza. Funcionou na sua estreia. Também você recebeu até um prêmio, né? Naquele chute na luta no Rio, que foi um marco tão grande. Estava nos highlights também, foi digno de um prêmio. Você esperava ter recebido um prêmio, assim, por conta disso? Sinceramente, não. Assim, acho que demorou a cair a ficha, né? Acho que existe a minha história antes daquele chute e depois daquele chute. Eu fui convidado para ir no ESP, que é o maior premiação do esporte do mundo, que é um evento que tem aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E eu fui um dos finalistas do Best Play of the Year, tipo, melhor jogada, melhor momento do esporte no ano. Eu fiquei em segundo. Aí, todo mundo achou que eu deveria ter vencido. O que ganhou foi um garoto do basquete, acertou a última cesta, assim, no último segundo, foi campeão. Não sei se foi do college ou do high school, alguma coisa assim. Mas, sem dúvida nenhuma, foi o chute que apareceu pro mundo inteiro, né, cara? Até então, acho que nem nenhuma pessoa da luta tinha ido pro SP, e eu fui a primeira pessoa da luta a estar representando a luta nesse evento. Então, foi sensacional. Foi sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais legais da minha carreira. Com certeza fez história, né, Edson? E antes de você descer para os penas, né, você tinha tido uma derrota ali bem contestável na luta contra o Paul Felder. Desceu para os penas, aconteceu praticamente a mesma coisa com o Dan Ige. Como que foi passar por esse momento? Como que você lidou com essa parte também no psicológico, né? Como que foi tudo isso? Então, é ruim, cara. Foi muito ruim para mim, assim, pessoalmente, porque eu treino muito, cara. Eu me dedico muito a cada luta. Eu treino demais, cara. Treino demais. E quando a gente treina muito, a gente tem momentos muito difíceis. A gente se machuca, eu me machuco. Todo camp eu sempre estou machucado e sempre passando por cima disso tudo e tal. Vai chegar na luta lá, fazer um trabalho e 99% das pessoas falam que tudo ganhou e no final da luta você perde. Então, foi ruim, cara. Tanto do Paul Felder quanto a do Ig foi muito difícil. Mas automaticamente, assim, eu fiquei bem tranquilo, porque as pessoas que eu confio de fato chegaram para mim e falaram: você venceu, você foi melhor na luta. Isso me acalmou um pouco. Eu sabia que ter feito um bom trabalho também, sem dúvida nenhuma, me deixou mais tranquilo. Mas o principal foi isso, as pessoas que eu confio, as pessoas que realmente, se eu tivesse perdido, ia chegar para mim e falar: puta, tu perdeu, velho. Essas pessoas falaram que eu ganhei, a grande maioria das pessoas, dos especialistas, falou que eu ganhei. Então isso me deu acalmou um pouco meu coração. E até você tinha colocado no Twitter, antes de descer de categoria, né, que você queria ser liberado pelo UFC. Isso realmente foi uma coisa que você estava em mente? Você queria realmente sair ou acabou sendo uma estratégia ali para tentar conseguir alguma luta? Com certeza, eu falei aquilo, eu estava muito ciente do que eu estava fazendo, eu não agi por emoção. Naquele momento eu achava que era o melhor o UFC me despedir, porque eu precisava trabalhar. Simples assim. Eu sou um lutador, eu amo o que eu faço, mas eu tenho minha família para sustentar, eu tenho que trabalhar. E o UFC não estava me oferecendo luta, não sei o motivo, e eu tinha que trabalhar, eu queria trabalhar de qualquer jeito. Mas acho que funcionou, né? Que logo assim que eu pedi para sair, eles me ofereceram uma luta. Então, acho que foi mais um protesto mesmo, assim. E aí, vamos, eu quero lutar, eu quero trabalhar. Mas como eu falei, se o UFC tivesse me mandado embora, me dispensado naquele momento, eu estaria consciente do que eu tinha pedido, né, para sair. Não teria problema nenhum, até porque eu sei do meu valor e eu sei que eu tenho emprego em qualquer companhia aí do mundo. Sim, com certeza. Você tem uma carreira, né, muito, muito bonita, tem uma história muito grande, né? Então, com certeza, se não desse certo naquele momento, daria, né, para algum outro rumo novo, né? Com certeza acabaria dando certo de qualquer forma.
Sim, com certeza. Como eu falei, eu estava muito consciente do que eu estava fazendo, não agi com emoção. Se o UFC sou grato, ia ser grato eternamente por tudo que eu tenho na minha vida, graças a esses 10 anos que eu tenho no UFC, minha carreira que eu consegui construir no UFC. Mas se eles tivessem me dispensado, eu estaria feliz da mesma forma. Bom, e na sua última performance, havia um acordo ali para lutar contra o Jeremy Stephens, acabou não fechando, né? Fechou a luta contra o Sodiq Yusuff. Ele acabou caindo com 2 semanas antes, né? Como que foi toda essa mudança de adversário até chegar no Amir Khan? Como que você se preparou para isso? Então, quando mudou do Stevenson pro Sodiq, não tinha muito assim, os estilos dele eram bem parecidos, dois strike, destro, então não tinha muita, não precisava ter um ajuste muito grande de um para o outro. Mas quando trocou para esse último adversário que eu acabei lutando, é um cara que era canhoto e grappling, que provavelmente ia tentar me agarrar. Então, eu tive 2 semanas para ajustar isso. Então, sem dúvida nenhuma, é horrível quando isso acontece, porque a gente treina, eu faço um tempo normalmente de 8 semanas, então estava 6 semanas pensando em um foco em uma pessoa, faltando 2 semanas, trocou um cara completamente diferente, mas o principal disso tudo é que eu estava preparado, estava muito bem preparado, não só fisicamente, principalmente minha parte psicológica para essa luta. Então, como eu falei, eu estava preparado psicologicamente, fisicamente, trocou o adversário, mas na minha cabeça não trocou o resultado. E graças a Deus foi o que eu realmente programei lá nessas últimas 8 semanas de camp. E deu pra ver muito que você estava preparado, você defendeu todas as tentativas de queda ali dele, né? Você treinou bastante essa parte de fazer o sprawl ali, você sabia que ele queria tentar te quedar naquela luta? Com certeza, eu sabia que ele é um wrestler, o background dele é o wrestling, então eu sabia que ele ia tentar me agarrar, sabia, se eu lutasse com o Sodiq, eu ia dar pressão nele, eu ia cair para dentro, a gente ia sair na porrada igual um louco, mas com esse cara eu não poderia fazer isso, porque ele ia tentar me derrubar, se eu fosse andar muito para frente ele conseguiria encurtar com uma facilidade, então eu estava esperando ele já tentar me derrubar, como eu falei, estava esperando, então foi mais fácil me defender. E você teve um combustível a mais para essa luta, que foi o depoimento dos seus filhos naquela coletiva, né, antes da luta acontecer. Você acha que foi um fator determinante ali para você falar, não, agora eu vou com tudo, vou com mais garra ainda? Então, isso foi, eu tive no camp inteiro. Não sei se foi mesmo. Até hoje eu tô para perguntar nela. Foi ela que falou pro meu filho, né? Pro Noah, pro mais velho, falar isso. Toda vez que eu saía, pegava minhas coisas para ir treinar, ele falava, pai, você vai treinar? Eu falei, tô indo, papai tá indo trabalhar, filho. E ele falava, pai, mete a porrada. Então foi 8 semanas ouvindo isso, cara. 8 semanas ouvindo isso. E por acaso a repórter lá me mostrou isso lá na coletiva. E para mim foi muito forte aquilo, cara, porque eu via aquela cena durante muito tempo e quando eu vi aquilo eu lembrei, eu falei, puta, velho, eu não posso decepcionar meu filho, cara. Eu não posso decepcionar meus filhos. Eu sei porque quando eu chegar lá na minha casa, ele vai me perguntar, pai, você meteu a porrada? E eu tenho que falar, papai meteu a porrada. Eu não poderia falar outra coisa. Então foi um combustível assim maior para essa luta e como eu falei, eu não poderia voltar com um resultado diferente dessa luta. Não tinha como. Porque eu tinha que olhar no olho dele e falar, puta, papai meteu a porrada, igual que você falou todo dia. Então foi um motivador extra para mim, né? Com certeza. Aí você se emocionou e a gente que estava assistindo também se emocionou pra caramba, porque realmente é um grande fator, assim, né? Ter a família ali do seu lado torcendo por você, ter seus filhos como um mini exemplo ali, né, do que você quer alcançar, com certeza fez uma parte da diferença, além de todo o treino, toda a parte psicológica também, né, Edson? Não, com certeza. A família é o que move a gente, né, cara? O bem-estar da minha esposa, dos meus filhos é o que motiva meu coração a continuar fazendo isso, cara. Que eu realmente amo o que eu faço, mas
saber que eu posso proporcionar um futuro melhor para minha família, para meu filho, e eles me dando esse empurrão cada dia. Então, acho que, como eu falei, eu tenho muita lenha para queimar ainda e, sem dúvida nenhuma, eu vou deixar meus filhos, minha esposa, minha família, a galera que torce por mim, mais orgulhoso ainda. Com certeza. E como você se sente agora depois dessa vitória? O que, que você está planejando para os próximos passos? Como que foi um gás a mais assim que você precisava ter tido essa vitória? Sim, com certeza. Mesmo depois de 10 anos no UFC, eu tô me sentindo um menino ainda em relação à motivação. Eu precisava de uma mudança, essa descida de categoria foi essa mudança que eu estava precisando, que me deixou. Acendeu o Edson Barbosa de antigamente, que queria de verdade ser campeão, sabe? Eu sei que eu tenho condições plenas de ser o campeão, e eu tô mais motivado do que nunca, cara. Mais motivado que nunca e mal posso esperar pela próxima luta. Já me coloquei à disposição do UFC, já falei com o meu empresário. Final de dezembro, no início de janeiro, eu já quero estar podendo voltar aí. Espero que o UFC me ofereça um cara bem ranqueado ali, os top 5, top 6 da categoria, para me chegar mais perto do meu objetivo, que é ser campeão. Com certeza, é o que a gente espera também, né? E você tem muita história no UFC, é só 10 anos de história, pouquinha coisa, e o UFC tá completando 27 anos, né? Eu queria saber qual história ao longo da sua trajetória mais te marcou, assim, com relação ao UFC. Tem dois momentos. O chute giratório, acho que foi um divisor de águas, como falei. Existe existe o Edson Barbosa antes do chute e depois do chute. Pessoas que não me conheciam, depois daquele chute começou a me conhecer. E um momento que eu lembro que foi sensacional, assim, são esses dois momentos. Foi quando eu lutei, né, no UFC Rio, no primeiro que teve, depois de anos que não tinha UFC no Brasil. Eu lembro que quando começou, quando eu tava andando pro cage, me deu uma vontade de chorar enorme, por causa do momento ali. Nossa, foi demais, cara. Mas sem dúvida nenhuma, são esses dois momentos assim que são marcantes para mim na minha carreira dentro do UFC. Que demais, Edson. A gente tá chegando quase no final do nosso papo, mas a gente vai pro jogo rápido agora, que vai estar disponível só no Instagram. Então, se você gostou desse meu papo aqui com o Edson, vai lá no Instagram do Olhar da Luta, continue nos assistindo. E eu quero te agradecer, Edson, por esse papo, que foi incrível. Muito obrigada por essa conversa, por tirar um tempinho aí para falar aqui com o Olhar da Luta. Seja sempre bem-vindo. Não, é um prazer poder falar com vocês aí e, como falei, é um prazer poder conversar com todos aí e principalmente agradecer a todos que estão comigo nesse longo desses 10 anos aí torcendo em orações por mim e, como eu falei, eu tô mais motivado do que nunca e sem dúvida nenhuma, outra vez que eu subir lá, vocês podem esperar o Edson Barbosa de sempre, que vai lá, dá o seu melhor e sempre proporciona um grande show para vocês. Sucesso sempre, Edson. A gente fica no aguardo aí dessa próxima luta. Com certeza. Vamos com tudo. Valeu.